E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, neste período de quarentena, onde estamos trancados em nossas casas, né? E vamos fazer um papo hoje sobre direito, ciências humanas, o que tem aí de teórico, não tem de teórico, como é que tá os ANCAP, os meus fãs ANCAPs nisso tudo, né? Então, solta a vinheta! E de vinheta, eu gostaria muito que aparecesse um advogado na tela aqui comigo para conseguir fazer o vídeo. Opa! Maravilha! Então, gurizada, para quem não sabe, esse é o Tássio. Tássio, pode se apresentar, por favor? Opa, valeu, Renan, pelo convite. Quem não me conhece, eu me chamo Tássio Denker, tenho um canal aqui no YouTube chamado Diretas de Direito e estou aqui realizando um dos meus sonhos, que é participar aí com esse guri numa colaboração, numa collab aí. Estamos sonhando baixo, hein? Estamos sonhando baixo, mas olha só. Dito isso, o que eu fiz, pessoal? Eu trouxe o Tássio, que eu já acompanho o canal dele faz tempo. Recomendo mesmo, sem antes de mais nada, que depois vocês olhem, se inscrevam, que tipo, que a gente estava conversando até um pouco antes do vídeo, é um canal muito focado para as questões técnicas jurídicas, mas não aquele juridiquês professoral de concurso público, é um canal mais, para mim, que sou leigo, por exemplo, né, que tem conhecimentos parcos do direito, o canal dele, por exemplo, me ajuda bastante, tá? Porque ele é bem didático e ele consegue traduzir aquele juridiquês que é um pouco não, né? Tu tem que convir comigo que é muito chato, né? É chato pra caramba. É muito chato, né? É chato pra caramba. Então, tá, ele consegue traduzir isso para nós. E o que a gente vai conversar hoje? A gente estava pensando em alguns assuntos e tal, e para quem não sabe, ou para quem aí chegou somente nesse vídeo, os últimos vários vídeos que eu fiz com o ANCAPs. Eu andei discutindo com o Alexandre Porto, eu andei discutindo com outros caras aí, e daí os ANCAPs, eles são bem, como é que pode dizer, nessa época aí de férias, eles estão em peso na internet, e eles vêm, e tem, óbvio que tem que sempre fazer aquele recorte, tem toda uma galera que é muito legal, que vem para o diálogo, que, enfim, tá querendo aprender, óbvio que tem, né? Óbvio, não, sempre tem uma galera que está super disposta a aprender, a trocar principalmente conhecimento. Mas tem uma galera que não, geralmente essa galera que não é que escreve na caixa de comentários do canal. E daí essa galera escrevia, tentava refutar e de não sei o que, refutei, atrás de refutação, até que eu falei, não, eu vou ter que trazer um brother que entende bastante da parte técnica do Estado, porque, para quem não sabe, uma das composições do Estado liberal é a parte jurídica, né? A parte jurídica que vai dar as delimitações ou limitações ali de até onde a nossa democracia liberal vai, até onde não vai. Então eu trouxe ele para falar da parte prática da vida, tá? Parte prática da vida. Isso é importante. Antes que comece, mas ele não sei. Não, a gente está falando de como funciona a vida real, tá? E uma das coisas que eu pensei em perguntar para ele é se, Tássio, tu podia falar para a gente um pouco sobre esse direito natural, que é uma coisa que eu vejo muito aí circulando pela internet. Eu entendo um pouco, mas eu queria que tu desse esse olhar aí jurídico sobre isso. Tá, beleza, Renan, valeu. Mais uma vez, obrigado. Um grande abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando no canal. Bom, o direito, ele é uma construção humana, né? O direito, a gente hoje entende o direito, né? O direito como um todo, ele não é uma ciência, assim como, por exemplo, a medicina, a engenharia, mas ele possui áreas, ele possui partes do direito que são científicos e, via de regra, a gente costuma resumir ou conceituar o direito como a ciência que estuda as normas, né? E essa questão das normas, elas só existem quando você está vivendo em uma sociedade, quando você está vivendo com mais pessoas junto com você. Então nós temos o direito, basicamente, como o estudo das normas. E a construção dessas normas, que a gente pode até falar um pouquinho, ela passa por um campo muito próximo da moral, da ética, de você buscar, de repente, o bem comum ou estabelecer limites do que pode ou do que não pode acontecer. E há uma visão ou há uma leitura, e isso vem desde lá Platão, Aristóteles, bem dos gregos clássicos, de que existiria uma espécie de direito divino, ou então de uma espécie de direito natural, né? Que seria uma espécie de direito universal que já seria presente, já seria
do próprio universo, seria uma decorrência, talvez até metafísica, que serviria como molde e que a gente busca tentar fazer, ou tentar positivar, o que a gente fala, né, fazer o direito escrito, semelhante a esse direito natural. O direito natural, ele é uma concepção teórica bastante importante para o direito, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele depois. Ele não deixa de ser só uma visão utópica do direito, sabe? Ele é uma construção metafísica, ela é uma construção não falseável, né? Pessoal aí que gosta muito de ciência, que acompanha os canais aí de divulgação científica, por exemplo, Pirula, você mesmo já falou bastante sobre essa questão da falseabilidade, né? Então, o direito natural, ele é uma espécie de utopia do direito. É mais ou menos isso. Beleza. Só deixar um outro recorte, sempre quando eu já falei isso em vários vídeos, vou repetir. A galera acha que por ser utopia é um negócio necessariamente ruim. E quando a gente fala utopia, é um negócio que não tem juízo de valor, né? Exatamente, tipo assim, não tem. Então quando fala, isso é utópico, é no sentido de estar lá no... Por exemplo, a existência de Deus, o imaginário de Deus não deixa de ser uma utopia quando porque a gente nunca vai chegar naquele status divino, por exemplo. Pode me corrigir se estiver errado, tá? Eu sou bem... Não, é bem isso mesmo. Eu acho bastante interessante, eu gosto muito de acompanhar os canais de divulgação científica, mesmo canais que às vezes se propõem a fazer militância política, mas eu estou sempre olhando. Então, por exemplo, eu acompanho, às vezes vou lá dar uma olhada no canal, por exemplo, lá do Rafael, do Ideias Radicais, e acompanho, por exemplo, o canal da Sabrina Fernandes, do Tese 11, que eu acho um canal excelente, recomendo muito. E a Sabrina Fernandes tem um vídeo que aborda a utopia, né, o conceito de utopia dentro, né, dessa concepção sociológica, dentro do marxismo, que é bastante interessante. Né? Utopia é que não existe, mas não significa que não possa existir. Né? É mais ou menos isso. Serve também a utopia, o que às vezes vai abrindo caminho para tuas análises e o que tu quer trilhar, né? Exatamente. A ética, o conceito de ética é um conceito utópico, é metafísico. O justiça é um conceito utópico, né? Muito bem. Então, assim, ó, primeiro tópico assim que a gente traz então essa ideia de direito natural como algo não algo divino, mas algo metafísico, algo até mesmo inalcançável. Eu queria saber na tua opinião, Tássio, quando a gente observa toda aquela epistemologia dos ANCAPs, eu já até vim com a minha camiseta de ANCAP também, quando a gente observa toda essa epistemologia, por que tu acredita que para eles é tão verdade esse direito natural? Olha, pelo que eu vejo, eles trabalham muito em cima do direito. Assim, são duas coisas que eu vejo que é muito forte dentro do ideário dos ANCAPs. Tá? O princípio da não agressão e o princípio da propriedade, como a propriedade sendo um direito natural. Tá? O direito não encara. Claro, como é uma teoria, são teorias, e são teorias que andam muito coladas à filosofia, é óbvio que vão ter pessoas que vão defender a propriedade como um direito natural, mas nem todos os jusnaturalistas, as pessoas que defendem o direito natural, veem a propriedade como um direito natural e eles estão mais certos. Tá? Só para mim abrir um parênteses, eu, por exemplo, não acredito no direito natural, não acredito que exista um direito natural, mas eu entendo a lógica por trás do direito natural. Mas quando a gente estuda dentro do direito natural, você não coloca a propriedade dentro do direito natural em todas as situações, porque a propriedade é algo que não existe em todas as situações. Por exemplo, não existe propriedade entre animais, ou não existe propriedade entre determinadas sociedades humanas, outras sociedades, por exemplo, de outros hominídeos como nós tivemos, os neandertais, sabe, outras situações. Porque o natural está muito ligado à natureza, e quando você faz esse ideário de direito natural, você vai buscar coisas que seriam universais e comuns, por exemplo. Nós temos o direito à vida, né? Nós temos o direito à liberdade. Então, esses são dois dos direitos basilares que são considerados direitos naturais. A propriedade, ele já não é visto como um direito natural, porque a propriedade não é nem sequer necessária para você viver. Né? E a gente pode explanar um pouco mais sobre essa questão da propriedade, porque a propriedade ela não é só um direito natural, assim como, por exemplo, a não agressão. O princípio da não agressão não é um direito natural, porque a natureza, meu amigo, é matar ou correr, entendeu? Quem tá vivo se alimenta de quem ele acabou de matar. Não, então, nem a própria vida, né? Se a gente vivesse naquele
Aquela lógica lá do Hobbes do Leviatã, que a gente não tivesse o Leviatã, eu era o primeiro a morrer, baixinho, gordinho, sabe? Não consegue correr, eu ia ser o primeiro. Né? A gente tem hoje um sistema de normas e que daí tem que fazer alguns paralelos que a galera não consegue às vezes entender. O fato de... Porque a galera fala assim, ó, se tu fala sobre o sistema de normas que a sociedade tem, eles vão lá e chamam tu de gado. Ah, então tu é gado, acredita nesse sistema de normas. Cara, não, a questão não é acreditar ou não, a questão é que ele tem. Né? Então a gente tem um sistema de normas que, tipo, tenta reger a vida. Ah, mas mesmo assim as pessoas matam, por exemplo, é proibido matar. Óbvio que sim, né? A vida humana é um descumprimento quase desse sistema de normas, assim. O sistema de normas tenta guardar esse bichinho que a gente tem numa caixinha. Ele acaba sendo repressor mesmo, né? Não posso estar equivocado, mas ele acaba sendo, ele é repressor, não é? Ele é. É quando você fala até de contrato social, você fala de abrir mão de algumas liberdades, essa liberdade você está abrindo mão em prol de uma coerção estatal mesmo, né? Fala assim, não, agora quem vai regular isso é aqui, e vocês podem fazer isso e não podem fazer aquilo. E sobre a propriedade ainda, Renan, uma coisa que eu acho que eu acabei esquecendo de falar, a propriedade ela não pode ser vista como um direito natural, porque a propriedade é uma construção ideária que precisa de raciocínio, precisa de reconhecimento por parte de outras pessoas. E eu vou te explicar melhor. Você se apropriar de alguma coisa, por exemplo, você é um animal na natureza, você é um homem na floresta. Você pode se apropriar, por exemplo, de um pedaço de pau, construir um machado e fazer aquilo. Esse machado é uma propriedade sua. Ele só vai ser propriedade sua se houverem outras pessoas e com outras pessoas vocês chegarem a um consenso, ou vocês criarem uma norma, que aí entra o direito, de que as pessoas reconhecem que aquele machado é seu. Porque se não houver isso, as pessoas vão ver o machado e vão pegar. Quem vai saber de quem é quem? Sabe? O apropriar-se de um bem imediato para satisfazer, colher um fruto, pegar um pedaço de pau para fazer uma ferramenta, isso pode ser visto como até uma coisa natural. Mas a propriedade do tipo, eu tenho isso, eu vou dormir e isso vai continuar sendo meu amanhã. Isso depende do reconhecimento das outras pessoas que respeitam aquela propriedade como sua. Então ela necessita de mais pessoas que reconheçam aquele seu direito. Então por isso que ela não é vista como natural. E depois a gente pode falar também sobre a questão da autopropriedade, né? Que é uma questão que eles evocam muito quando eles derivam da propriedade como direito natural. Mas já começamos como direito, a propriedade não sendo algo natural. Outra coisa, eu acho que o que ajuda a colaborar isso aí é quando a gente pensa na União Soviética, por exemplo, porque eu sei que tinha toda uma diferença de propriedade e posse na União Soviética, né? E aqui não é uma defesa da União Soviética, essa é a merda vou contar um segredo, essa é a merda da internet. Tu fala União Soviética, cara, meu Deus. Não, é que ali foi um exemplo de uma sociedade humana, né, que viveu dentro de outras normas bem diferentes das nossas, observando hoje, né? Provavelmente se largasse a gente lá hoje, a gente não ia conseguir viver lá, a gente odiava viver lá. Né? Exatamente. São normas diferentes, né? São normas diferentes. E na União Soviética você tem o conceito de propriedade privada, com propriedade particular e propriedade comum. Lá não é permitida a propriedade privada. Mas você pode ter sua casa, seu carro, você pode herdar bens, você pode vender seus bens, eles são seus. Só que lá é tratado como propriedade particular, é uma propriedade pessoal. E a propriedade pessoal é tudo, é casa, carro, seus bens. No Estado não é comum isso. Isso é seu, é particular, você pode vender, herdar e tudo. O que você não pode ter é propriedade de algo que gere renda. Então, por exemplo, eu tenho a minha casa é minha propriedade particular, ninguém pode tomar de mim. Se eu tenho uma segunda casa para alugar, isso configuraria propriedade privada e não poderia, e não é aceito pelo ordenamento jurídico deles. Então vamos atualizar na União Soviética. Se a União Soviética existisse hoje, o cara poderia ter 10 carros se ele quisesse. Porque ele quer ter. Mas eu não sei se 10. Ele não poderia trabalhar de Uber, por exemplo. Não poderia trabalhar de Uber. Então, por exemplo, assim, o cara podia ter uma casa. 10 eu não sei, mas assim, eles tinham algumas regras que limitavam. Sim. Mas a pessoa podia ter uma casa de campo, uma casa normal, um carro, poderia ter uma marcenaria num prédio anexo, desde que ele fabricasse os móveis para ele. Se ele usasse aquela marcenaria para fabricar móveis para vender, aí seria expropriado pelo Estado. Entendi. Então, assim, a gente tem, então, várias concepções de propriedade ao longo da história, inclusive nos dias de hoje a gente tem várias, né? Cara, tribos aí, indígenas pelo Brasil, né? Alguns rincões da África, a concepção de propriedade que eles têm é totalmente diferente da nossa. E é sempre isso que eu trago quando eu fiz aqueles vídeos todos ali,
é muito mais, não é para convencer ninguém, não é, e não é mesmo, é mais para as pessoas, tipo, abrirem a cabeça no sentido que, cara, há várias formas de organização no mundo, é mais esse sentido, e daí que eu acho que entra dentro daquela lógica da autopropriedade. Porque se eu falo, ó, tem várias formas de organização no mundo, a outra pessoa fala, não, eu tenho autopropriedade, daí isso vai gerar A, B, C, sabe? Cria toda uma linha lógica em cima de autopropriedade. Sim, e a autopropriedade, Renan, ela para o direito não existe. É um conceito somente filosófico, aplicável a um ideário que eles têm, que decorre disso, porque a propriedade dentro do direito ela é tratada como um bem, seja bem material ou imaterial, alienável e disponível. Ou seja, eu posso. Só é propriedade aquilo que eu posso vender, ou eu posso alienar, ou eu posso locar. Porque a propriedade, ela tem uma natureza dúplice. Para existir uma propriedade, automaticamente existe um proprietário. E a autopropriedade, ela omite a figura da. Ela confunde as duas pessoas, entendeu? Ela faz com que uma pessoa seja automaticamente proprietário e propriedade. Isso não existe para o direito. Porque você não pode se vender, você não pode se alugar. E se você se vender, você vai junto. Você não consegue, por exemplo, mandar seu corpo ficar com a sua consciência em outro lugar e o seu corpo trabalhando. Isso não existe, sabe? Ah, mas eu posso dispor de órgãos e tal. Sim, é porque o direito e a construção da tese de propriedade ela é uma construção epistemológica dentro de um sistema normativo que não abrange ou não é perfeita, né? Então você vai falar assim, ah, mas se eu posso vender um rim, né, no mercado ANCAP, como que eu não sou uma autopropriedade? Não, você não é autopropriedade, você tem um rim, a partir do momento que você tirou o rim de você, que ele passou a ser um ente autônomo, que de repente poderia ter mercado, tá? Mas essa questão de autopropriedade, ela contradiz a teoria de propriedade dentro do direito. Muito bem. E que não tá ligado, porque a galera geralmente, e daí é outra coisa também, a galera tenta. Claro que tudo que a gente pensa, constrói, tipo, tá ligado a alguma ideologia, né? A pessoa pensa A, ela tenta criar suas ideias em cima desse A, desse B. Só que quando tu traz isso, tu tá falando que a concepção de propriedade do direito em várias teorias do direito, né? Não é só naquela marxista, por exemplo. Não, isso até a concepção liberal do direito compreende a propriedade dessa forma que tu falou. Sim, exatamente. Porque se você para você falar que você é autoproprietário, você se transforma num produto passível de ser alienado e disponível. Então, você permite, por exemplo, a escravidão, né? Você pode vender pessoas. As pessoas eram propriedades dentro do direito há pouco tempo atrás. Então, cadê a naturalidade disso, né? É muito comum, porque quando eu tenho um vídeo que eu falo sobre propriedade, e quando a gente fala de direito natural, hoje eles falam a propriedade como direito natural. Você você vai encontrar, se eu não me engano, São Tomás de Aquino falando que a servidão ela é natural. É um direito natural que Deus quis assim e tal. E se você voltar para Aristóteles, você vai encontrar Aristóteles ou Platão, eu não sei qual dos dois, mas talvez os dois, naturalizando, dizendo que é natural a existência da escravidão, que existem pessoas que foram feitas para ser servos, escravos, e pessoas que foram feitas para ser amos. Então, assim, essa naturalidade, e direito natural, ele flui com o tempo, ele é reflexo, ele é uma construção que é reflexo do período que nós vivemos. Muito bem, gurizada. Olha só, então, assim, antes da gente se encaminhar para o final para responder algumas perguntas que a galera fez na aba de comunidades ali do canal, a gente entender, então, cara, eu sou professor, inclusive falam mal que justamente por eu ser professor, ficam assim, ele é professor, os caras falam mal até do cara ser professor, mas é justamente a ideia aqui é trazer uma pessoa gabaritada como é o Tássio, para mostrar as outras N possibilidades de estudos que vocês podem fazer na casa de vocês, N possibilidades de compreensões também do mundo, porque a grande moral de tudo é buscar conhecimento, como diria o ET Bilu, né? Claro que essa conversa mais teórica aqui, a gente poderia ficar horas falando sobre isso, tá? Então até tu escreve aqui embaixo até agora se tu gostou, não gostou, se tu quer mais conversa desse tipo aí, mas agora a gente vai tentar responder aqui algumas perguntas que foi feito lá na aba de comunidades, tá? Pode ser, Tássio? Então faz o double hang loose cruzado. Tem que fazer o double hang loose cruzado. Tá bom, tá certo.
Tá, vamos lá. Primeiro, assim, uma das perguntas que eu achei mais interessante, não sei se é interessante a palavra, mas a pergunta ela é muito boa no sentido de, tipo, ela problematiza a existência de fake news, né? Então ela fala assim, como é que o direito se posicionaria na questão de fake news? E daí tem dois, eu observo a fake news porque a galera ela traduz só como mentira. E às vezes fake news não é só mentira. E eu sempre trago aquele caso do MBL, que pegou, quando a Marielle morreu, ele pegou o comentário de uma promotora que não tinha nada a ver com a história, que a mulher fez um comentário no Facebook dela, eles pegaram aquele comentário, que no Facebook ela tinha posto em dúvida tal, o caráter da Marielle, enfim, ela tinha posto em dúvida a Marielle, e o MBL pega aquilo ali e bota como notícia. Então, ele acaba mostrando, ele traz para a rede um boato. Isso também seria uma fake news, né? Só que tem uma diferença entre um indivíduo trazer um boato, a minha mãe que compartilha os negócios para mim aí, que o mundo está acabando, e não sei o quê, e tem uma diferença quando a gente tem uma organização com CNPJ, jurídica, não sei, tô divagando aqui. Então eu queria saber como é que o direito está nessa questão aí de fake news. Pois há projetos tramitando no Congresso, todos os projetos precisam ser avaliados. É uma situação bastante complicada, Renan, porque as pessoas criticam muito também, já tem discussões, você já deve ter visto, sobre a regulamentação da mídia, né, criando alguns critérios e algumas regras de como a mídia deve se portar. Hoje, via de regra, quando você faz ou você propaga uma fake news, se você estiver com essa fake news difamando, injuriando ou caluniando alguém, você pode se socorrer ao direito porque ela ofendeu a sua honra, e a honra é um dos bens jurídicos, né? É uma das coisas que o direito tenta proteger na nossa sociedade. Com relação aos fake news, você vai ter que ter um problema bastante complicado para você criar uma legislação que vá punir ou que vá coibir sem prejudicar também pessoas de boa fé, porque jornalistas erram, mas os jornalistas, grandes jornais, eles cometem erros, mas você costuma ver notas de reparação, você costuma ver outras situações nesse sentido. Então, é uma coisa muito nova ainda, a gente está esperando ver o que vai aparecer no Congresso, mas por enquanto, só se você incorrer num daqueles crimes contra a honra que você vai ter uma reparação. Óbvio que também cabe danos morais na esfera civil, né, que é um pedido de reparação civil e tal, mas por enquanto ainda temos poucas ferramentas para combater as fake news. Bom, daí o resultado tá aí, né? A gente não precisa nem ficar falando tanto do resultado, né? Outra coisa também que perguntaram bastante, que eu achei curioso, que é aquela clássica da história, esse tipo assim, a história do direito, por que é doutor, né? Por que tem essa clássica, né? Então, doutor, antigamente se via doutor como uma pessoa assim, douta, né, que tinha conhecimento. Tá, dentro do direito, advogado não é doutor, mas tem muito advogado que escreve artigo insistindo nessa problemática com base numa lei lá do do Segundo Império, se não me engano, Dom Pedro I, quando ele criou a profissão, quando ele criou as primeiras faculdades do Brasil, ele criou uma lei que falava sobre a profissão do advogado, né? E ele diz que os que se formarem em direito obteriam o grau de bacharel. E aqueles que forem admitidos para as lentes, olha essa palavra, para as lentes, poderiam ter o grau de doutor se passassem nos estatutos dessas lentes. O que significa isso? Lente é cátedra, lente é da palavra ler, os que leem, sabe? Lentes era o nome dos professores universitários no português de Portugal daquela época. Então, aqueles que, além de serem bacharéis, entrarem para as lentes, ou seja, ocuparem uma cadeira acadêmica e passarem no estatuto, ou seja, preencherem os requisitos que aquela universidade criaria, iriam obter o título de doutor. Ou seja, nasceu já como um título acadêmico, não como um título de profissão. E as pessoas fazem uma leitura equivocada desse artigo, até porque, na verdade, os primeiros advogados, todos eles eram professores universitários. Você tinha 20 advogados no Brasil, você abre uma universidade e os 20 são professores, os 200 primeiros eram professores. Mas não é.
E mesmo que você tivesse essa lei foi revogada hoje nós temos a lei de diretrizes e normas da educação que também fala sobre quem é doutor e quem é mestre. Então ela já teria sido revogada. Mas então nasceu aí essa ideia equivocada de que advogado é doutor. Aí muitos advogados falam, porque o direito ele é o estudo das normas, e você tem as leis como normas e você tem os costumes como norma. Então eles dizem que como é uma questão costumeira, o costume faz parte do direito, então nós podemos ser advogados e doutores por costume. O que é errado também. Ninguém é obrigado a chamar ninguém de doutor com base num costume. O costume não cria uma obrigação dessa natureza, sabe? De você ser obrigado a chamar alguém de doutor. Então não é. Advogado não é doutor. Doutor é quem faz doutorado. Olha aí, que maravilha. Muito bem. Outra coisa que circulou aqui, que essa também é porque assim a gente vive dentro do Estado Democrático de Direito, dentro da lógica de Estado liberal, né? Então, dentro daquela lógica ainda do Montesquieu, dos três poderes. Sim. Então, né, a gente tem bem essa. Então, todo direito que vem é o direito bem liberal, né? Bem dessa lógica liberal. E daí, uma das perguntas que rolou aqui do Tiago é assim, ó. Falar sobre como a justiça enxerga a diferença da liberdade de expressão. Aquela velha discussão, né? Até onde vai o limite do humor, a liberdade de expressão. Porque, por exemplo, vai lá, o cara chamar no âmbito privado o amigo dele de negão, né? Trazendo aquele exemplo bem chulo. E daí, no âmbito público, chamar uma pessoa que ele não conhece de negão. Então, até onde vão esses limites? Não vão esses limites, enfim. Tá. Qualquer construção do direito, ele. Né, quando nós estávamos falando até do contrato social em off, ou falamos aqui no começo do vídeo, o contrato social é você viver numa sociedade em que você abre mão de diversas prerrogativas que o Estado vai administrar essas prerrogativas em prol do bem comum. Como nós vivemos num Estado democrático de direito, nós exercemos o poder por meio de representantes. Esses representantes estão no poder legislativo e no poder executivo. Quando nós vivemos em uma sociedade, nós precisamos criar regras para essa sociedade funcionar bem. E essas regras, quando são criadas por um Estado democrático, por pessoas eleitas, elas costumam ser bem aceitas. As nossas regras, que dizem respeito, por exemplo, às nossas liberdades, né, o Código Penal, ele está vigorando há 60 anos, 70, 80 anos esse Código Penal tem, e passou por diversas casas legislativas de diversos matizes e não teve muitas alterações. Por quê? Porque o Código Penal, ele estabeleceu que, por exemplo, a nossa vida é um bem jurídico, então matar alguém é crime. Ela estabeleceu que o nosso patrimônio é um bem jurídico, então você furtar ou roubar alguém é crime. Ela estabeleceu que a nossa honra é um bem jurídico, e a honra é bastante complexo, mais delicado, mais talvez dê pano para manga, dê uma discussão, nem todo mundo concorda não, mas a maioria ainda entende que a honra é um bem jurídico que precisa ser protegido. Você não pode sair ofendendo as pessoas e ficar impune. Então, ela defende a sua honra. Por ela defender a sua honra, nós temos os crimes que punem as pessoas que difamam, caluniam e injuriam as pessoas. Então, é um pouco tênue, é um pouco difícil você, às vezes, encontrar esses limites, mas eles são limites estabelecidos democraticamente. Entendi. Muito bem. Que pode mudar ao longo do tempo, né? À medida pode mudar. Né? Que a galera. Eu acho que isso dá muita discussão, pelo que eu observo, geralmente, sempre com a galera mais nova. Porque geralmente o cara que é mais novo, ele tem uma ânsia de mudança muito rápida. E quando a gente fica mais velho e começa a entender os processos de como funcionam, tu consegue entender, não que tu concorde, né? Mas tu consegue entender as determinadas demoras que se tem em determinadas discussões, né? Sim, sim. Então, assim, eu queria, cara, antes de fazer a última pergunta, te agradecer demais mesmo, assim. Acho que a galera gostou. Escreve aqui embaixo, eu gostei um monte do Tássio, eu vou lá me inscrever no canal dele. Vou deixar a descrição do canal dele aqui, tá? E vou para a última pergunta, que é a seguinte, ó. A pergunta foi bem, ó. Pergunta para ele se ele é o Dead Consense. Cara, quem já acompanhou o meu canal e quem já viu o canal Dead Consense viu que a gente já gravou algumas vezes. Então, nós participamos de lives juntos e então nós já estivemos nos mesmos vídeos ao mesmo tempo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi o Renan e o Dead Consense juntos em um mesmo lugar, cara. Então, fica aí a bomba. Galera, obrigado, então, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tá? Beijo.